oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Olá, queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso Buscando ao Senhor, a reunião de oração semanal online da Igreja Presbiteriana Independente de Votuporanga. É muito bom tê-los conosco, é muito bom nos unirmos, mesmo que de forma virtual, para termos esse precioso e importantíssimo tempo de oração. Que o Espírito Santo de Deus, desde já, esteja sobre a nossa vida e que Ele nos ajude, Ele nos ensine a orar. Vamos falar com Deus, irmãos? Vamos pedir a direção do Senhor? Pai, nós estamos diante do Senhor nesse momento com o propósito de colocarmos no Teu altar as nossas orações, Senhor. Nosso pedido inicial, ó Deus, é que os Teus ouvidos estejam inclinados para nós, é que os Teus olhos estejam voltados à nossa vida, Senhor. E o nosso pedido é que o Senhor possa ouvir e atender todas as orações que forem feitas nesse momento. Derrama Teu Espírito sobre nós, que a Tua paz nos envolva e não permita, Senhor, que nada venha nos distrair, que nada venha roubar a nossa atenção nesse tempo de oração que nós teremos, Pai. Obrigado pelo dia, obrigado pela vida, obrigado por tudo que Tens feito por nós. E obrigado por mais essa oportunidade. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Queridos irmãos, como nós sempre fazemos, o nosso Buscando ao Senhor é dividido em 3 partes. E na primeira delas, nós temos a oportunidade de agradecer, temos a oportunidade de louvar ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Alguns irmãos, algumas irmãs enviaram mensagens para nós queremos compartilhar rapidamente estes testemunhos. A Márcia Brianese agradece a Deus por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida dela e sobre a sua família. O Silvio também agradece as orações dos irmãos e agradece ao Senhor pela cirurgia da Aisha. Graças a Deus a cirurgia foi bem sucedida, a Aisha já foi para o quarto e nós louvamos ao Senhor porque Ele tem ouvido as nossas orações e Ele tem derramado a sua bênção sobre a vida dessa bebezinha e também dos seus pais. A Vera Pereira mandou uma mensagem agradecendo a todos os irmãos pelas orações, pelo carinho. Ela disse que ela tem se sentido muito fortalecida no Senhor. Louvado seja Deus que tem consolado e sustentado o coração da nossa irmã. A Débora também enviou uma mensagem agradecendo a Deus pelo primeiro ano de vida que a Alice vai completar nos próximos dias. Nós somos gratos a Deus pela vida da Alice, que trouxe tanta alegria para a sua família, trouxe tanta alegria para a nossa igreja. A Liana e o Roberto também enviaram uma mensagem agradecendo ao Senhor por mais um ano de casados que eles completaram na última semana. Por fim, meus irmãos, o Altenir também entrou em contato conosco, agradecendo as orações da igreja pela Dona Isaltina. A Dona Isaltina passou por uma cirurgia nos olhos e, graças a Deus, deu tudo certo e ela está se recuperando muito bem. Então, por esses e por tantos outros motivos que nós temos, nós vamos louvar ao Senhor nesse momento através de uma canção. Fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença reunimos
aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz de outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Pai, nós queremos exaltar, adorar e glorificar o teu santo, bendito e maravilhoso nome. Porque não há Deus como tu, Senhor. Deus poderoso, Deus fiel, Deus soberano, Deus que cuida do teu povo, Deus que nos sustenta, que nos ajuda, Deus que está sempre com seus olhos e seus ouvidos voltados a nós. Senhor, como é bom te pertencer, como é bom ser teu filho, como é bom sentir o teu amor sendo derramado sobre a nossa vida, Pai. Como é bom ouvir o testemunho dos nossos irmãos, querido Deus. Como é bom saber o que o Senhor tem feito na vida deles e certamente tem feito na nossa também, Pai. Louvado seja o teu nome por tantas bênçãos derramadas sobre a nossa vida, Senhor. Nós queremos agradecer com todo o nosso coração e reconhecer, Pai, o quanto nós necessitamos do Senhor, necessitamos do teu cuidado e das tuas bênçãos. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão. É no nome santo e precioso de Jesus é que nós oramos. Amém, querido Deus. Amém, Senhor. Meus irmãos, a segunda parte do nosso Buscando ao Senhor é voltada para uma breve reflexão na Palavra de Deus. E o texto que nós iremos meditar essa noite se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 19, do verso 14 ao verso 19. E o tema que eu quero tratar com os irmãos essa noite é o seguinte: não temas, o verdadeiro Deus é contigo. Diz assim a palavra de Deus. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. E Ezequias orou diante do Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra, feitos por mãos humanos. Por isso os destruíram. Agora, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, ó Senhor, és Deus. Meus irmãos, da linhagem sucessória dos reis de Judá, Ezequias foi o 13º rei a subir ao trono.
Segundo Reis, capítulo 18, versículo 5, vai nos dizer que Ezequias era temente a Deus e confiava no Senhor de uma maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem os que vieram antes, nem os que vieram depois do seu reinado. Ele começou a reinar, irmãos, com 25 anos de idade, muito jovem. E no 4º ano do seu reinado, ele viu Israel, seu vizinho do norte, ser atacada e conquistada pelo poderoso e temido Império Assírio. Como os assírios já haviam se estabelecido ao norte, o próximo passo para a expansão do império era invadir Judá e conquistar as suas cidades fortificadas, o que acontece, segundo o texto, no 14º ano do reinado de Ezequias. A partir daí, meus irmãos, Ezequias passa a enfrentar um tempo muito complicado. Ele é obrigado a pagar tributo ao rei Senaqueribe, o rei da Assíria, e inicia-se ali então um período muito difícil tanto para o rei como também para todo o povo de Deus. Mas, mesmo naquela situação tão difícil, Ezequias confiava no Senhor e ele acreditava com todo o seu coração que Deus poderia libertá-los daquela situação. Essa confiança, meus irmãos, fazia com que os assírios ridicularizassem o rei, afrontassem o Senhor e exaltassem o poder do Império Assírio e os grandes feitos que eles já haviam realizado até aquele momento. Todas essas informações que eu estou compartilhando com vocês podem ser encontradas em 2 Reis, capítulo 18. Quando nós chegamos, irmãos, em 2 Reis 19, o texto começa nos mostrando que o rei Ezequias foi procurar um profeta muito conhecido por todos nós, o profeta Isaías, buscando dele orientação, direção da parte do Senhor com relação a tudo aquilo que eles estavam enfrentando. E Isaías entrega ao rei uma mensagem do Senhor dizendo que ele não deveria ter medo de nada daquilo que os assírios estavam lhe falando, pois certamente o Senhor derrotaria o rei Senaqueribe e todo o seu exército. Aqui, irmãos, é importante nós falarmos que o rei Senaqueribe em pessoa não estava na cidade de Jerusalém. Aqueles que dominaram Judá e invadiram Jerusalém eram apenas uma parte do poderoso Império Assírio. A maior parte do exército, naquele momento, estava ao lado do seu rei, lutando em outras frentes de batalha. O responsável do exército que estava em Jerusalém, segundo o texto, era um homem chamado Rabsaqué, e era a pessoa que afrontava a Ezequias e também ao Senhor, dizendo todas aquelas coisas que nós já citamos. Segundo Reis, capítulo 19, do verso 8 ao verso 13, vai nos mostrar que num determinado momento, esse homem chamado Rabsaqué, ele deixa Jerusalém e vai se encontrar com o rei Senaqueribe. Nesse meio tempo, irmão, segundo o texto, Senaqueribe fica sabendo que Tiraca, que era o rei da Etiópia, havia saído com os seus exércitos para guerrear contra ele. Afinal de contas, geograficamente, ele estava descendo do norte para o sul e, consequentemente, se ele derrotasse Judá, ele partiria para o Egito e um pouco mais ao sul acabaria chegando à Etiópia. E o exército, meus irmãos, da Etiópia, naquele contexto, era considerado um exército grande, um exército poderoso. Senaqueribe sabia muito bem que com o número de homens que ele tinha ao seu dispor, seria muito perigoso enfrentá-los em batalha. Por isso havia uma certa urgência para que Ezequias se rendesse de uma vez por todas a Senaqueribe, e Senaqueribe então pudesse reunir os seus exércitos na cidade de Jerusalém e de lá enfrentar e derrotar o rei Tiraca. Com esse propósito, o texto nos mostra que uma ameaçadora carta é enviada por Senaqueribe ao rei Ezequias. Nela, meus irmãos, o rei assírio afronta novamente ao Senhor e diz que, assim como os deuses
dos povos que eles já haviam conquistado, não puderam livrá-los da sua mão, da mesma forma o Deus de Israel também não poderia. O texto que nós lemos essa noite, ele nos mostra a reação de Ezequias ao receber essa carta. A partir do versículo 15, o texto mostra que Ezequias, ele subiu à casa do Senhor, ao lugar da habitação, da presença de Deus, e estendeu aquela carta que havia recebido diante do Senhor. Aqui, meus irmãos, nós podemos já extrair uma primeira lição para a nossa vida. Nós devemos levar e colocar diante do Senhor tudo aquilo que nos amedronta, tudo aquilo que tira a nossa paz e ameaça abalar a nossa confiança em Deus. Ezequias era reconhecido, como nós dissemos inicialmente, pelo seu temor ao Senhor, por sua confiança em Deus. E o próprio Deus, meus irmãos, já havia falado por intermédio de Isaías que o império assírio seria derrotado. Mas mesmo assim, diante daquela situação tão ameaçadora, aquela carta faz com que as pernas do rei tremessem, com que os seus joelhos vacilassem e com que ele temesse aquela ameaça tão perigosa de Senaqueribe. E diante, meus irmãos, desses sentimentos tão assustadores, o texto nos mostra que ele busca o Senhor em oração e ele coloca tudo diante de Deus. Meu irmão, minha irmã, quando o medo vier ao seu coração, quando as notícias te abalarem e você se sentir fraco e incapaz diante das adversidades, busque a Deus. Coloque diante do Senhor os seus sentimentos. Conte a Ele sobre a sua dor, sobre a sua raiva, sobre a sua decepção. Nós temos essa liberdade em colocar todos os nossos sentimentos aos pés de Cristo. Nenhum sentimento que nasce em nós é errado. O que é errado é o que nós fazemos a partir desses sentimentos. E nós temos essa liberdade de derramar o nosso coração na presença do Senhor, colocando tudo diante dEle. E após colocar tudo diante do altar do Senhor, nós devemos fazer o que Ezequias também fez. Nós devemos trazer, meus irmãos, à nossa memória, ao nosso coração e aos nossos lábios, a lembrança de como o Deus que nós servimos é um Deus poderoso. Queridos irmãos, no início da sua oração, diante da sua fraqueza, diante da sua incapacidade, Ezequias lembra que aquilo que ele não podia fazer, Deus poderia. O nosso Deus é o Deus que se assenta no trono entre os querubins, é o Deus de todos os reinos da terra, é o Criador de todas as coisas. As notícias, meus irmãos, podem ser aterrorizadoras. Aquilo que os nossos olhos veem podem ser desanimador, mas é nestas horas, contrariando todas as expectativas e capacidades humanas, que nós devemos lembrar de que o nosso Deus é um Deus ilimitado no seu poder e glória e que Ele pode fazer muito mais do que nós pedimos e pensamos mediante o seu poder que atua em nós. A terceira coisa que Ezequias faz na sua oração é clamar pelo socorro de Deus, pedindo, meus irmãos, que o Senhor olhasse com muita atenção para tudo aquilo que estava acontecendo, olhasse para a afronta do rei Senaqueribe, olhasse para a destruição que os assírios estavam causando e para o fato de que se Deus não agisse para os livrar das mãos deles, o povo de Judá também seria destruído. Meu irmão, minha irmã, além de rasgar o nosso coração diante do Senhor, derramando os nossos sentimentos na sua presença, e além da lembrança preciosa de como o nosso Deus é poderoso, nós podemos e devemos colocar diante dele todos os nossos pedidos, tudo aquilo que nós necessitamos, crendo que nossas orações subirão ao céu e que nós seremos atendidos conforme a vontade dele.
Segundo Reis 19, versículo 20, vai nos dizer que logo após ter terminado de orar, o rei Ezequias recebeu uma visita do profeta Isaías. E nessa visita, o profeta entregou ao rei uma profecia do Senhor que dizia o seguinte: eu ouvi a oração que você me fez. Vejam que profundo, meus irmãos. Eu ouvi a oração que você me fez. Quero dizer para você esta noite, aliás, nós estamos de dia, mas o culto é transmitido à noite. Por isso eu quero dizer para você esta noite, que através de Jesus Cristo, através do novo e vivo caminho até Deus, que Ele conquistou por nós na cruz, nós podemos ter a mais plena certeza que ao terminarmos de fazer a nossa oração, é certo que Deus nos ouviu. É certo que o próprio Espírito Santo transmite em nós aquilo que Isaías transmitiu para o rei Ezequias. Eu ouvi a oração que você me fez. E Ele não só ouve, meus irmãos, Deus sempre age em nosso favor. Segundo Reis, capítulo 19, versículo 35, vai nos dizer que na mesma noite que Ezequias fez a sua oração, o anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios e matou 185 mil homens. Na continuidade da história, o texto nos mostra que ao acordar pela manhã e ver aquela pilha de cadáveres, Senaqueribe decidiu bater em retirada, voltar para a cidade de Nínive. E a sua história, meus irmãos, termina de uma forma um tanto quanto trágica, porque ele acaba sendo assassinado à espada pelos seus próprios filhos. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus poderoso. Nosso Deus é um Deus de milagres. Nosso Deus é um Deus que transforma uma situação praticamente irreversível da noite por dia. Portanto, confie no Senhor, abra o seu coração para Ele, exalte o seu poder e a sua glória e clame a Ele na certeza de que no tempo certo Ele virá em nosso socorro. Amém? Que Deus abençoe ricamente sua vida através desta palavra. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho,
e o teu trabalho é descansar em mim. A terceira e última parte do nosso culto é dedicada à intercessão, é dedicada à oração. Como nós temos feito, os pedidos que nos foram enviados serão projetados na tela e nós seremos conduzidos nessa oração pelo nosso irmão presbítero Miltinho. Aproveite esse momento para colocar diante do Senhor também os seus pedidos. Conforme nós aprendemos essa noite, Deus está com seus ouvidos inclinados para nós e certamente Ele agirá em nosso favor. Amém, meus irmãos? Vamos orar, vamos falar com Deus. Grandioso e soberano Deus, graças te damos, Senhor, por mais essa rica oportunidade que nos encontramos diante do seu trono de graça, Senhor. Queremos, ó Pai, te apresentar a todos os nossos idosos, Senhor, aqueles que estão passando por algum tratamento médico, que o Senhor possa, ó Pai bendito, com sua mão santa e poderosa, restaurá-los para a honra e para a sua glória, Senhor. Queremos, ó Pai, também apresentar, ó Pai bendito, a vida dos nossos irmãos que estão passando por dificuldades, ó Pai, situação médica, ó Pai bendito, é o caso do nosso irmão Ovanildo, da irmã Francisca, do seu Enéas, da irmã Nilva, da irmã Márcia Brianese, da Beatriz, da Neuza, da Sônia, da Rose, da Cirlei Almeida. Todos esses, Pai bendito, carecem da sua bênção especial para os tratamentos de saúde que estão fazendo, Pai. Queremos também, ó Pai, te apresentar no altar da graça a vida da irmã Rose, do Marcos, da Marinete. Apresentamos também, Senhor, a vida da irmã Vanessinha, que fez um teste para o tratamento da Covid, Senhor. Queremos crer que há de ser tudo para a honra e glória do seu santo e bendito nome, que esse teste seja negativo e que ela possa continuar a sua vida diante da sua santa e bendita presença, Senhor. Também oramos, ó Pai bendito, intercedendo pela nossa irmã Ismarley e família. Pedimos também, Senhor, pela Kívia, pela sua gravidez, pela Débora por transferência de trabalho, pelo Erliton e pela Márcia por emprego e o seu casamento. Pedimos, ó Pai, de forma especial, que o Senhor venha cuidar de cada um de nós, Senhor, nesse momento que estamos atravessando de pandemia, do Covid-19, ó Pai bendito. Que o Senhor possa, ó Pai bendito, tranquilizar a cada um, ó Pai bendito, que está diante da sua graça, Senhor, debaixo da sua proteção, Senhor. Cuide, ó Pai bendito, de forma especial do seu servo, do pastor, da sua esposa, Senhor, que estão à frente desse rebanho, ó Pai bendito, que o Senhor possa dar a ele todo o discernimento vindo dos altos do céu, para ele continuar a sua luta, o seu trabalho, ó Pai. É tudo o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e o incomparável amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação, o cuidado, a cura que vem do Santo Espírito, e seja sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, querido Deus. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós queremos agradecer a sua participação conosco essa noite, de forma especial a todos aqueles que nos visitam, mesmo que de maneira virtual. Como é bom saber que vocês estão conosco, como é bom saber que nós temos conseguido entrar na sua casa para servir ao Senhor junto com você. Nós queremos também deixar o convite para que todos vocês estejam conosco na quinta-feira para o nosso estudo bíblico online através da plataforma de videoconferência do Google Meet. Meu irmão, minha irmã, se você quiser receber os links dos nossos cultos e videoconferências, as nossas devocionais diárias e todas as demais informações da nossa igreja, envie uma mensagem para o número 17996551895 para que nós possamos cadastrar o seu contato. Uma ótima semana a todos e até a próxima, se Deus assim o permitir. Fiquem na paz do Senhor.